Olá, ouvintes e telespectadores do programa O Liberal na Escola. Está começando mais um e eu sou o professor Alexson Castro. Hoje o nosso diálogo é diretamente com os professores. Vamos tratar de letramento digital. Aproveita para curtir e compartilhar com todo mundo esse vídeo e não sai daí. Roda a vinheta. Bom, gente, como eu falei para vocês, hoje a conversa é de professor para professor. Vamos aí falar sobre o letramento digital. Antes de adentrarmos neste quesito, vamos entender um pouco mais sobre ensino remoto emergencial. Sabemos que no contexto da pandemia, em que muitas escolas fecharam e a evasão escolar até subiu, o ensino remoto emergencial foi uma forma em que a sociedade conseguiu levar a sala de aula para dentro da casa dos brasileiros, exatamente, e fazer com que esse distanciamento entre professor e aluno não seja tão forte e tão distante assim. Semelhante ao ensino remoto emergencial, anteriormente nós havíamos tido conhecimento da educação à distância. Todavia, este último que citei a vocês, ele tem como referência a sala de aula. E o ensino remoto emergencial, ele vai quebrar essa referência à sala de aula. Óbvio que não tem como a gente se distanciar de fato da sala de aula. Por isso que eu disse que a escola passa a ser a casa dos alunos, passa a ser, enfim, até árvores, né? A gente já viu reportagens em que para um aluno conseguir acessar a internet e ver as suas aulas, ele teve que subir em uma árvore para conseguir pegar um sinal de internet. Mas o ensino remoto, ele tem uma perspectiva não de escola. Por quê? Porque o ensino remoto, ele não tem como comportar todas as necessidades que o aluno tem e precisa sanar dentro da escola física. O ensino remoto emergencial, ele vai focar principalmente naqueles problemas e no contexto social em que o aluno está inserido, possibilitando a ele um olhar crítico e um não desligamento do aprendizado. Há de se considerar que a cultura digital tem suma importância na sociedade contemporânea, pois ela ajuda a disseminar informações e também ajuda a juventude a criar uma autonomia no que diz respeito a um posicionamento dentro do mundo cibernético. A BNCC traz aí como sexta competência a cultura digital, que está relacionada em como a sociedade e essa juventude da educação básica lida com as tecnologias e lida com todas as possibilidades que a mesma pode oferecer. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Então, no meio da cultura digital, nós temos contato com vários gêneros semióticos, sejam eles textuais ou imagéticos, mas a gente consegue
trazer essa junção de vários gêneros e a partir daí perceber esse protagonismo dessa juventude que cada vez mais se utiliza desses meios tecnológicos e se posiciona através deles. Como eu já falei aqui para vocês, eu volto a ressaltar, o ensino remoto emergencial, ele não tem como suportar as necessidades que os alunos precisam sanar dentro das escolas. Por isso, os professores precisam, ao se utilizar do ensino remoto emergencial, mais do que nunca, não só saber o que fazer, mas saber como fazer. E o que de fato vem ser letramento digital? Letramento digital é você se letrar digitalmente, você se possibilitar a aprender mecanismos tecnológicos e a navegar aí pelas tecnologias digitais. Muitas tecnologias digitais, como aplicativos e softwares, são bastante solicitados e usados. Todavia, esses aplicativos possuem ali uma autoexplicação, um tutorial básico de quando você tem acesso, de quando você baixa ele para o seu aparelho, para o seu notebook, uma forma ali bem didática e bem fácil de mostrar como você deve caminhar por ele, o que você deve fazer, mostra também os seus recursos. Então, o letramento digital, ele consiste no aprendizado e no ensinamento de novas tecnologias e de tecnologias digitais. Um outro ponto importante a ressaltar são os multiletramentos, que nada mais é do que a interpretação que o seu aluno faz a partir daquilo que ele vê, daquilo que ele vivencia, Ele vai interpretar um texto, ele vai interpretar uma imagem a partir do seu arcabouço, das suas vivências. Sobre multiletramento, diz-se assim: inauguram uma nova concepção de ensino e relação com a língua, na qual o sujeito não se assimila de forma passiva aos conhecimentos e conteúdos, mas os articula a seus conhecimentos prévios, trajetória e interesse. Este sujeito, assim, participa ativamente da constante transformação da sociedade. O aluno envolvido com a leitura e escrita no universo virtual poderá ampliar seu acervo de conhecimentos, adquirir habilidades para construir sentidos a partir de hipertextos e, por assim ser, desenvolver multiletramentos. Nesse locus de aprendizagem, os sujeitos são motivados a relacionarem distintas mídias, a trocarem informações e habilitarem-se como protagonistas de seu desenvolvimento. É muito importante esse trecho porque nele a gente consegue, nós que somos professores, conseguimos visualizar o quanto os multiletramentos estão inseridos nas perspectivas dos nossos alunos, na maneira como eles interagem com a gente pelas redes sociais, na maneira como eles disseminam as informações, até mesmo de vez em quando fake news, Os multiletramentos trazem, além desse aprendizado, essa habilidade de ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Os gêneros multimodais são gêneros em que podemos ver dois gêneros juntos, por exemplo, a imagem e o texto. Hoje em dia, é muito difícil nós vermos um texto representar por si só, no ciberespaço, uma ideia. Geralmente, o texto ele é só uma parte, ele é só um elemento da composição total do que aquele texto pode nos apresentar ou do que aquela imagem pode nos apresentar. O texto ligado à imagem, ele traz muito mais significados, de interpretação para aquela imagem e até mesmo para aquele texto. Porque se ele for tirado de contexto, se ele for tirado dali e colocado isolado, ele pode ter um significado. Mas se ele está atrelado a uma imagem, ele vai trazer um outro significado, Ele pode trazer um outro significado. Então, no ciberespaço,
É muito difícil hoje em dia nós vermos essa dissociação entre texto e imagem. Geralmente a gente vê os dois muito ligados, né? Então, daí vem essa ideia de gêneros multimodais. As imagens atualmente possuem presença quase que obrigatória em nossas práticas comunicativas. Até mesmo quando a gente vai mencionar alguma coisa para o nosso amigo, relacionando a algum meme que a gente viu, relacionando a alguma coisa que a gente viu na internet, nós vamos nos voltar a uma imagem, né? Nós vamos mencionar aquela imagem. Ah, tá lembrado de fulano de tal, como estava vestida? Ah, lembra daquele vídeo assim, assado, cozido? Então, a imagem, hoje em dia, ela está ligada diretamente ao texto. Então, gente, diante desse contexto pandêmico em que o ensino remoto emergencial acaba sendo essa escola dentro das nossas casas, eu pergunto a vocês, qual é o papel do professor? É de fundamental importância que se reflita sobre os métodos pedagógicos e sobre o que se deve fazer e como fazer diante do ensino remoto, de como lidar. Eu sei que muitos de nós, na nossa formação acadêmica, não tivemos esse contato midiático, né? Essa preparação para estar diante das câmeras, para ministrar uma aula. Acredito que a academia passa a se reestruturar a partir de agora, colocando, óbvio, aí o ensino remoto emergencial e outras formas de ensino à distância, né? Como eu já mencionei, o IAD, possibilitando essas novas formas de aprendizado. Isso consiste em como nós nos vemos como professor diante desses ensinamentos. A primeira coisa que eu fui pesquisar quando eu fui dar uma aula online era que eu não poderia de forma alguma, coisas básicas, né? Que eu não poderia de forma alguma colocar um texto gigantesco na minha tela para os meus alunos lerem, porque eles não iriam ler. Então, a gente tem que ter muito em mente a ideia de que público-alvo eu estou fazendo, para que público-alvo, né, eu estou fazendo essa aula. É para o 8º ano, é para o ensino médio, é para o 6º ano. Garanto a vocês que enquanto menor a faixa etária, menor também o interesse por estar conectado para assistir uma aula, uma vez que a internet, as tecnologias digitais oferecem para a nossa juventude inúmeras possibilidades de dispersão. E é por isso que a nossa aula deve ser uma aula que convide, que chame e que faça com que o aluno sinta prazer em assistir, prazer em estar ali nos ouvindo. Assim, entende-se que o uso de plataformas digitais tem contribuído para o ensino, mas os processos de ensinar e aprender não são tão simples de serem resolvidos apenas por recursos tecnológicos. Lidar com seres humanos é complexo. Os ritmos, os tempos e os processos de aprendizagem são diferentes. Desta forma, nós, professores, temos que nos adaptar às novas ferramentas digitais para cativar a atenção dos alunos. O professor, enquanto facilitador dos processos de ensino, pode encontrar nas tecnologias digitais um espaço para as aulas mais criativas, incluindo novos espaços para que a aprendizagem ocorra. É aí que as tecnologias podem nos ajudar e nos favorecer. E além de nos favorecer, favorecer também o nosso aluno. Sabe-se que há restrições e potencialidades ao se trabalhar remotamente, diferente do ensino presencial. Porém, é nessa perspectiva de conflito e, ao mesmo tempo, dialógica, porque dialogamos com o nosso público, que se busca a reinvenção de padrões e a ressignificação da escola para a aprendizagem do aluno. Sem dúvida, esse contexto pandêmico, ele vai definir e transformar a maneira em como a escola lida com os seus alunos. E quando eu falo escola material, a estrutura escola, né? Porque escola
em relação à estrutura diz respeito não só à estrutura física da escola que está ali, mas todo o seu corpo docente. Como a escola vai se comportar diante dessas novas perspectivas sociais que se apresentam. E eu garanto a vocês, é um desafio e é um desafio necessário para que a gente possa acompanhar as transformações sociais sem perder o intuito e sem perder a força que é ensinar e aprender, porque ao ensinar também nós aprendemos com os nossos alunos. E para mim, o que mais vale é a troca. Eu vou trazer aqui para vocês 3 dicas importantes para a gente começar aí a desenvolver essa aptidão e essa inserção no mundo cibernético. A primeira delas é estratégias de planejamento. Você, meu amigo professor, antes de qualquer coisa, você precisa não só fazer um planejamento do que você deve fazer, mas diante das suas condições, você precisa entender e buscar possibilidades de estratégias de planejamento. Não só um planejamento, mas vários, né? Estratégias quer dizer essa busca por várias possibilidades de como eu vou desenvolver a minha aula, de como eu vou desenvolver o meu planejamento, seja bimestral, seja o meu planejamento semestral ou o meu planejamento anual. De fato, esse é o ponto de partida. O segundo ponto é a construção e exploração eficiente dos conteúdos. Então, antes de utilizar uma plataforma, de dar aula, por exemplo, em alguma plataforma, ou se utilizar de alguma tecnologia digital, você deve conhecer de maneira bem vasta essa tecnologia que você vai usar, principalmente na hora dessa transmissão. Eu já vi muitos colegas aí iniciando uma aula com o microfone desligado, ou mesmo não conseguindo ajudar o aluno também a se encontrar, né, no meio dessas funções em que os aplicativos oferecem para a gente. E muitas situações engraçadas de microfone desligado, de câmera desligada, de falar. Um amigo estava assistindo uma vez uma aula em que ele via a professora falando e gesticulando e ela já tinha, coitada, passado quase 5 minutos falando e gesticulando e todo mundo fazendo sinal para ela, ela não entendendo, né, que o áudio dela não estava saindo. Então, essas coisas acontecem. Para que essas coisas não aconteçam no momento em que a gente está ali com os nossos alunos, é importante que a gente faça esse estudo antes. Estude aplicativos que possam servir para a gente, sei lá, transmitir essa aula. E quando a gente achar um aplicativo que a gente consiga transmitir essa aula, estudar esse aplicativo, quais as ferramentas que ele tem, o que ele pode oferecer para a gente enquanto uma tecnologia digital favorecendo o ensino-aprendizagem. E a última dica é um ensino remoto emergencial direcionado aos discentes. Como eu falei anteriormente, né? Você vai perceber qual o público que você está fazendo aquela aula. Jamais você vai colocar um turbilhão de textos, por mais que seja para o ensino médio. Como eu falei para vocês, os nossos jovens estão inseridos na cultura digital. Então, qualquer coisa para eles que vire algo chato, é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Será que o meu aluno vai prestar atenção nesse texto que eu vou colocar para ele? Então, as nossas estratégias de planejamento, elas consistem muito nisso, em como é que eu vou passar um conteúdo que é necessário eu passar, mas de que maneira. Então, é esse trabalho de arregaçar as mangas, pesquisar. E eu tenho certeza que muitos de nós, professores, pela aptidão e pela nossa formação, temos aí essa aptidão criativa de buscar mecanismos. E eu pergunto a vocês, qual a importância das tecnologias digitais no ensino remoto emergencial? Bom, acabei de perguntar para vocês, né? Qual a importância das tecnologias digitais no ensino remoto emergencial?
Nesse horizonte, a utilização das tecnologias digitais ganhou espaço, exigindo que professores e alunos se adaptassem aos modos síncronos de ensinar e de aprender, com vistas a ressignificar seus processos pedagógicos. Infere-se que aplicativos e softwares podem contribuir para que as salas de aula se pareçam mais com ambientes do mundo real e assim se consiga preparar melhor os alunos para fazerem parte de uma população cada vez mais ativa, conectada e globalmente competitiva. É exatamente o que nós vimos hoje. E principalmente nós vamos perceber uma participação, eu venho falando desde o início do vídeo, mas uma participação muito eficaz e muito precisa dos posicionamentos, né? Quando eu falo de posicionamentos enquanto professor de letra, eu estou levando para a questão da análise do discurso mesmo. O posicionamento discursivo dos nossos alunos, o posicionamento discursivo da nossa sociedade atual, da nossa sociedade contemporânea. E a gente passa por esse processo de ressignificação dos processos pedagógicos. Há muitas ferramentas tecnológicas que podem ajudar os professores a simplificar os processos diários e ampliar o ensejo ao incorporar o raciocínio crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade à aprendizagem dos alunos. Pois a tecnologia não é tão somente um potente recurso para o aprendizado, mas também uma ferramenta cada vez mais relevante para a vida. Cada vez mais nós estaremos inseridos no meio digital. Não tem como fugir, não tem como se desvencilhar ou ficar mesmo low profile, que quer dizer estando fora das redes sociais, estando fora desse mundo digital. E é importante que nós, professores, tenhamos essa ideia de que as tecnologias digitais podem favorecer esse ensino-aprendizado de maneira síncrona e ressignificar aí novas formas que nós mesmos, nós professores, eu falo de forma muito individual, vamos passar a desenvolver aí as nossas aulas, né? Um outro ponto importante a se mencionar sobre as tecnologias digitais é a autonomia, a criatividade, o você saber se colocar, se posicionar, né? E as tecnologias digitais são utilizadas como essas ferramentas que a gente precisa quebrar esse muro de que só a juventude sabe e tem a possibilidade e mais facilidade de aprender a mexer. Não, nós também, professores antigos, temos total capacidade de aprender e de estar por dentro de qualquer tecnologia, de saber desenvolver qualquer trabalho tecnológico. Por quê? Porque nós temos uma formação acadêmica que nos assegura. E nada mais do que maravilhoso unir essa formação acadêmica a esses novos modos de ensino-aprendizagem, se utilizando e fazendo, como eu falei mais uma vez, se favorecendo das tecnologias digitais. Já falamos de letramento digital, do papel do professor no ensino remoto emergencial e na utilização de tecnologias digitais e as suas importâncias. Agora, nós vamos explorar 3 tecnologias digitais que estão sendo bastante comuns e bastante usadas pelos nossos colegas aí para transmitir aulas, para, enfim, passar trabalho, reunir os alunos, e a gente vai caminhar por essas tecnologias. Vou pegar aqui o smartphone. Vamos lá. Esses 3 aplicativos que eu vou trazer aqui para vocês, os 3 podem ser facilmente encontrados lá no Play Store e vocês podem baixar de graça, sem nenhuma complicação. E são aplicativos como eu venho mencionando, né, que as tecnologias digitais elas possuem essa facilidade de introduzir os seus usuários de maneira muito mais didática e dinâmica. Esses aplicativos não são diferentes.
O primeiro aplicativo que eu vou apresentar aqui para vocês é o Google Meet. Aqui no Google Meet, a gente tem, logo que a gente abre o aplicativo, a gente tem duas funções aqui que ele nos dá. Nova reunião ou participar com código. Esse participar com código, geralmente alguém vai enviar um link para você ou um código e você vai vir aqui participar com código e vai inserir esse código. Ao inserir, você vai entrar naquela reunião. E aqui em nova reunião, você vai poder ou gerar um link da reunião para compartilhar, ou iniciar uma nova reunião no exato momento em que você clicar lá, ou programar no Google Agenda. Para isso, você vai precisar de um outro aplicativo do Google, que é o Google Agenda, na qual você vai agendar ali e o Google Agenda vai direcionar naquele horário e naquele dia que você agendou aquela aula, indicando aqui no aplicativo. Basicamente, o Google Meet é isso. E é uma ferramenta, como eu falei para vocês, bem dinâmica, bem didática, autoexplicativa, não tem erro. Outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ainda no Google, né? O Google ele traz muitas ferramentas para a gente brincar e se utilizar dessas ferramentas tecnológicas para o ensino e aprendizagem, né? Como eu falei para vocês, favorecendo esse ensino e aprendizagem. O Google tem muitos aplicativos para smartphone, para computador, que tem essa função de mediar e de fazer com que a aula fique mais dinâmica e mais didática. Abri aqui o Google Sala de Aula e no Google Sala de Aula o professor ele tem a capacidade aí, a possibilidade de criar salas de aula. Por exemplo, aqui um professor criou uma turma, coordenação pedagógica, que vemos outra turma criada por um outro professor. Estágio de gestão e coordenação. Ou seja, o Google Sala de Aula, ele vai trazer ali várias disciplinas de vários professores, se esses professores estiverem coordenados, fazerem parte de alguma instituição, de alguma escola, e quiserem direcionar, né, os seus alunos para um único lugar de aprendizagem, o Google Sala de Aula é um ótimo aplicativo para isso. O Google Sala de Aula é mais um aplicativo em que realmente as fronteiras entre professor e aluno nesse distanciamento acabam sendo sanadas, porque tanto o professor quanto o aluno têm a autonomia de criar e trocar o ensino e aprendizagem. Aqui no Google Sala de Aula, o professor ele vai poder colocar atividades, os PDFs que ele quiser sobre os textos que estão sendo estudados por aquela turma. E se ele lançar alguma atividade, o aluno também vai poder resolver e fazer essa troca com o professor ali nesse momento de aprendizagem. Então, esse aqui é o aplicativo Google Sala de Aula. Vamos para um outro aplicativo muito utilizado ultimamente também, chamado Zoom. Abrindo aqui. Bom, o Zoom ele tem vários recursos, né? E também ele é essa sala de aula virtual aí que você pode estar utilizando com os seus alunos. Basicamente, nós temos aqui no aplicativo, você pode criar, assim como o Google Meet, uma nova reunião, tá? Você cria clicando aqui nesse ícone da câmerazinha, você vem aqui em ingressar em uma reunião, então você vai adicionar um link que mandaram para você, né, dessa reunião. Ao mesmo tempo, também você pode agendar uma reunião para um outro dia, um outro horário. E aqui tem uma ferramenta muito interessante, muito bacana, que é o compartilhamento de telas. Por exemplo, eu estou trabalhando, estou apresentando um trabalho para a minha turma, num seminário, digamos assim, e eu posso compartilhar a tela do PowerPoint, que é um aplicativo que a gente se utiliza para fazer slides, né? Posso estar compartilhando aí o meu slide com essa turma nesse compartilhamento de tela.
E aqui embaixo tem as reuniões, as últimas reuniões que eu já participei, reuniões futuras que estão agendadas. Posso também colocar contatos, né? Se outras pessoas têm esse aplicativo Zoom, você pode estar adicionando os contatos dessas pessoas aqui, que fica mais fácil de você chamar ela, né, para uma videochamada, para uma reunião. No mais, é isso. Esses 3 aplicativos estão aí na boca dos professores, na boca do povo. Muita gente fala bem, muita gente fala mal, mas tecnologia digital, gente, é assim mesmo. E vai muito de como a gente lida com elas e traz para elas ao nosso favor. Então, gente, esses foram os 3 aplicativos dos quais eu mostrei para vocês aqui, que facilitam essa corrente entre professor e aluno, mesmo no distanciamento. E eu digo para vocês, tecnologia digital é assim mesmo, vai ter uma hora que vai prestar, vai ter uma hora que não vai prestar. Muitos fatores também corroboram para que um aplicativo possa não funcionar, a internet, o lugar onde você mora, enfim, são vários fatores. Mas o importante aqui é ressaltar o quanto esses aplicativos podem nos favorecer e favorecer o ensino-aprendizagem, né? Nesses aplicativos a gente pode estar dando aula de pintura, pode estar dando aula de dança, mediando leitura, colocando atividades, fazendo, enfim, um mar de possibilidades de troca de ensino-aprendizagem com os nossos alunos. Lembrando que de maneira muito didática, muito clara e com o objetivo de ajudar o aluno a ter um olhar crítico, um senso crítico sobre a sociedade nos dias de hoje. Agora, eu apresento a vocês 10 tecnologias digitais para favorecer o ensino e aprendizagem no ensino remoto emergencial. Vamos lá para o primeiro, Google Lens. O Google Lens, gente, ele é maravilhoso, assim, um aplicativo à frente do seu tempo. Ele tem como funções reconhecer imagens, digitalizar e traduzir textos em tempo real. Ele pesquisa palavras e informações sobre pontos turísticos, identifica plantas e animais e objetos. E vem ajudar o passo a passo no dever de casa, encontrando explicações, vídeos e resultados sobre matemática, história, química, biologia e muito mais. Esse daí é mais uma tecnologia digital que você pode estar utilizando com o seu aluno para facilitar e favorecer o seu ensino. O próximo é o Google Apresentações. O Google tem muitos aplicativos, como eu disse anteriormente para vocês, voltados à educação. Antes da pandemia, o Google já apresentava esses aplicativos e com a pandemia esses aplicativos vêm aí estar de maneira mais forte, mais participativa na nossa sociedade. A nossa segunda tecnologia digital é o Google Apresentações. Nele você vai poder criar slides personalizados, né? As suas criações podem ser compartilhadas pelos usuários sem necessitar salvar o arquivo. O compartilhamento é de forma simultânea, permitindo que todos do grupo trabalhem aquele arquivo. Outra plataforma aí do Google, né? Quem nunca usou o Google Acadêmico, você, professor que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já deve ter retirado aí algum artigo, alguma monografia do Google Acadêmico. O Google Acadêmico é essa plataforma digital que serve especificamente para pesquisas de literaturas acadêmicas. Você vai buscar ali no Google Acadêmico monografias, artigos de opinião, resenhas críticas, enfim. O quarto aplicativo que eu vou trazer aqui para vocês, que na verdade é uma plataforma digital, é o WordWall. WordWall. Ela serve para criar atividades personalizadas como questionários, competições, jogos de palavras e etc. Ensinando e aprendendo por meio da
Gamificação, ou seja, o seu aluno ele vai aprender brincando, jogando no celular. Olha só, um jogo que você pode produzir, você pode usar a sua criatividade enquanto professor, da sua formação profissional, trazer essa criatividade pedagógica, trazer essa formação pedagógica para um jogo de celular e transformar esse jogo numa sensação entre os seus alunos, deixando aí um ensino-aprendizado muito mais leve, muito mais didático e muito mais prazeroso para o seu aluno. Esse eu recomendo principalmente para as faixas etárias de alunos ali entre 6º, 7º ano e 8º ano, que tem um pouco dessa evasão textual e um pouco dessa evasão pelos estudos mais centrados, né? Então, nada melhor do que aprender brincando. Acabei de falar de gamificação e da utilização de jogos para o ensino e aprendizagem. Eu apresento também outra plataforma muito bacana para vocês desenvolverem aí, que se chama Kahoot. Assim como eu mencionei anteriormente, no Kahoot você vai poder ali produzir jogos e brincadeiras daquilo que você ensinou e passou para os seus alunos. A nossa sexta tecnologia digital é o Sonter, que é uma plataforma para aprender um idioma sozinho por meio de músicas. O app pega suas músicas favoritas e ensina a pronúncia das palavras, aumenta o seu vocabulário. E aí você vai poder praticar o que aprendeu e vai aí habituando o seu vocabulário da mesma forma que você está revivendo ou aprendendo uma música nova. Mais cedo eu estava utilizando este aplicativo com um amigo e nós pegamos uma música em espanhol e muito interessante como o aplicativo meio que joga com você, levando você a não só aprender o significado daquela palavra, mas a sua inserção naquele lugar, né? E como essa palavra é escrita. Então, esse aplicativo é maravilhoso para quem quer aprender aí uma segunda língua. Outro aplicativo também de idiomas, muito utilizado, eu vejo muita gente falando dele, é o Duolingo. O Duolingo é um aplicativo também que trabalha com textos, trabalha com frases. Diferente do Sonter, ele não trabalha com músicas, mas ele vai trazer toda essa questão dos diálogos, né? E a partir daí você vai conseguir se ver em um diálogo com uma outra pessoa, falando uma segunda língua, ainda mais se você tem já um conhecimento sobre uma outra língua, né? O Duolingo ele vai fazer esse teste com você para o que você sabe da língua que você quer aprender e aí desenvolver da melhor forma e da forma mais didática possível. A oitava tecnologia digital que eu apresento a vocês é o MindMeister. Essa é uma ferramenta online de mapeamento mental que permite que você capture, desenvolva e compartilhe suas ideias visualmente. Neste, você terá o poder de expor suas ideias de maneira gráfica, a fim de organizá-las e tendo a possibilidade de ser compartilhadas com terceiros. Esta ferramenta pode transformar os mapas que você criou em slides ou imagens PNG. A próxima tecnologia digital que eu apresento a vocês, que particularmente eu sou um grande usuário dessa tecnologia, é o Canva, que é uma plataforma de designer gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, posters, flyers e outras coisas, e outros conteúdos visuais. Nesta ferramenta, o autor poderá produzir cards, cartas, posters para as redes sociais, capas de jornal, criar memes, convites de aniversário e etc. O Canva, gente, ele tem um mar de possibilidades, ele é muito autoexplicativo. Assim, você abre o aplicativo e você tem ali nele
logo de cara as possibilidades de criação de designer para você. Então você vai poder usar da sua criatividade à vontade. A próxima tecnologia digital e última que eu vou apresentar para vocês é o KineMaster, que nada mais é do que um aplicativo de edição de vídeos do próprio celular. Você tem a liberdade de criar e editar vídeos já gravados utilizando recursos de texto, imagem e música. O professor pode estar até criando, quem sabe, um canal no YouTube e possibilitando um dinamismo maior com os seus alunos. Então, essas tecnologias digitais, as quais eu apresentei para vocês, são uma grande ponte nesse distanciamento entre o professor e o aluno. E voltando a ressaltar, é importante que nós possamos perceber o quanto as tecnologias digitais podem estar ao nosso favor na hora de ensinar e na hora de transmitir e receber esse conhecimento. Após visualizarmos aí as tecnologias digitais que podemos usar ao nosso favor, é importante a gente ressaltar os desafios que é o ensino remoto emergencial. A gente sabe que o contexto pandêmico nos aponta a importância de avaliar as condições remotas de ensino e de aprendizagem. Além do papel docente-discente exigido pelo novo contexto educacional, para que a educação chegue a todos os alunos, é preciso que a sociedade esteja de mãos dadas. E isso não é de forma utópica. Tanto os professores quanto os alunos precisam cobrar melhorias desse ensino. É importante falar que o contexto de ensino remoto emergencial, em sua grande maioria no Brasil, é uma realidade das redes privadas de educação, o que diverge da realidade da rede pública. Nós vemos soluções governamentais sendo tomadas, por exemplo, como o caso do município de Ananindeua, em Belém do Pará, que vai possibilitar novas formas de aprendizado, levando aulas através de vídeos na TV, aproximando mais os alunos da escola. Então, nós, enquanto professores e alunos também, precisamos tomar a frente dessa luta no que diz respeito ao acesso àquelas pessoas que não possuem, né? O ensino em si está colapsado, segundo a Unesco. Muitas estão sendo as consequências do fechamento das escolas. Assim, as disparidades como evasão escolar, desnutrição, lacunas nos cuidados infantis, dentre outros, que já existiam e se acentuaram. Então, o contexto pandêmico nos apresenta essa ressignificação dos processos pedagógicos. E quando eu falo processos pedagógicos, eu não digo respeito só às questões de disciplina e de material que o aluno precisa aprender na sua faixa etária, naquele ano que ele está cursando, mas eu falo desse laço professor, aluno e sociedade, professor, aluno e família. Há muitos problemas que estão fora dos muros da escola que acabam adentrando as escolas. Não pensemos nós, professores, que pelo distanciamento social e por estar cada um nas suas casas, que esses problemas sociais não vão ultrapassar esses muros virtuais das nossas escolas que construímos com os nossos alunos. Sim, como eu já mencionei aqui para vocês, alguns dos casos que estão se acentuando. Um deles é a evasão escolar, o outro é a desnutrição. Ou seja, questões sociais muito pertinentes que a gente precisa estar em apoio, em junção com essa sociedade que a gente constrói junto com os nossos alunos, né? Para isso, eu digo para vocês e atesto, não é fácil um ensino remoto, emergencial, todavia ele é necessário
nesse contexto qual estamos inseridos. E ele precisa que nós, professores, tenhamos essa necessidade e essa busca. Nós precisamos querer ter essa busca pela transformação e por levar aos nossos alunos o aprendizado e o ensino sem que eles fiquem prejudicados e compreendendo aí as suas condições sociais. Bom, meus queridos colegas, professores, esse foi mais um programa O Liberal na Escola, no qual nós tivemos aí a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre as tecnologias digitais, sobre o letramento digital, e eu pude estar ajudando vocês e me ajudando também, porque eu pesquisei e estudei bastante para vir aqui dar essa aula para vocês, então foi um aprendizado de maneira assíncrona, né? Eu aprendi para poder repassar para vocês e acredito, me sinto honrado em estar contribuindo para esse conhecimento, né? Para essa construção da nova sociedade que nós fomentamos agora. E eu digo a vocês, não desistam, se mantenham firmes no exercício. Não é fácil ser professor no Brasil, mas a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, nós assumimos um compromisso com a nossa juventude, com a nossa sociedade, e tenho certeza que nós temos a capacidade de desenvolver um papel transformador dentro de uma sociedade tão necessitada de transformações positivas. Esse foi mais um Liberal na Escola. Eu sou o professor Alexson Castro. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês puderem, ok? Muito obrigado e até a próxima!